sinótica, mas é uma única obra. Nós vimos semana passada a, a divisão da obra, como foi feita essa divisão, né? Essa obra tem um cabeçalho, né? Um caput, que foi adicionado posteriormente, que nós semana passada estudamos, que basicamente tá endereçado a um Teófilo, né? Teófilo, amigo de Deus, pode ser uma pessoa que financiou essa obra, como pode ser a todos nós. Nós vimos também que Lucas é um médico, né? Ele é citado em 3 cartas de Paulo. Na carta aos Colossenses 4,14 é o que a gente tem mais informação, falando que Lucas é um médico. Porém, tanto o Evangelho como o Atos não tem citações de Paulo, e as citações que tem de Paulo no Atos, em muitas das citações não está de acordo com ou no paralelo da obra paulina. Então, pelo Atos que nós temos informação que Paulo era romano, Paulo mesmo não fala disso. Então, a gente vê que tem divergência entre a obra lucana e a obra paulina. Mas não tem dúvida que os dois andaram junto, que Lucas bebeu na teologia pastoral de Paulo. Tem uma outra tradição que diz que que Lucas, ele teve a sua catequese por Maria, que a obra lucana é uma catequese mariana. Inclusive, tem na tradição que Lucas conviveu com Maria em Éfeso, porém, existe dúvida se Maria realmente conviveu em Éfeso ou se a tradição colocou Maria em Éfeso. Quem estudou ano passado os escritos paulinos no nosso grupo, deve se lembrar que em Éfeso tinha um grande templo, a deusa Artemis, que era a deusa da fertilidade. Então, a colocação de Maria em Éfeso, justamente para fazer esse paralelo. Maria, mãe da vida, e não a Artemis, a deusa pagã. Então, tem toda essa questão que é discutida, tá? Mas o que nós temos de concreto com o Evangelho de Lucas, só Lucas e Mateus vai tratar da infância de Jesus. Mateus, numa visão mais patriarcal, vai falar de José. Óbvio, Mateus ele era judeu, e como judeu, ele coloca o seu evangelho de uma maneira mais patriarcal. Lucas não era judeu, nós vimos semana passada. Lucas era pagão, grego. Então, ele coloca o evangelho dele mais dentro de uma questão, vamos dizer, matriarcal. Ele vai nos apresentar Maria. Em Lucas, nós conseguimos fazer Mariologia, e em Paulo, nós não conseguimos fazer Mariologia. E em Mateus, muito pouco, e em Marcos, praticamente não conseguimos. Vocês estudaram o evangelho de Marcos, vocês viram que a gente não consegue fazer Mariologia em Marcos. Marcos fala de Maria e não da Maria. Outra coisa importante, eu cito Marcos porque Marcos é a fonte dos outros evangelhos, vocês estudaram isso com o diácono Márcio, é a fonte dos outros evangelhos, junto com a fonte Q, a fonte Kelly, que em alemão quer dizer simplesmente fonte, nós não sabemos, essas fontes são tradições orais, que com certeza, após a morte e ressurreição de Jesus, surgiu várias tradições orais naquele período e naquele contexto. Não podemos esquecer que os evangelhos foi escrito da ressurreição ao nascimento, e não do nascimento à ressurreição. Então, muitos dados nós não temos. Se nós não temos muitos dados, principalmente da infância de Jesus, nós entendemos que a infância de Jesus foi uma infância como de outra criança qualquer, naquele contexto do ano 0, do ano 1, na Galileia. Marcos, vocês viram que em Marcos nós temos o segredo messiânico. Jesus só vai se apresentar como filho de Deus no final do evangelho, ainda falado na boca de um pagão.
Lucas não, Marcos vai colocar um caminho. É o seguidor do caminho. Jesus é aquele que dá o caminho e que percorre o caminho para você. A salvação, a questão da software, você tem que percorrer esse caminho. Lucas não, Lucas, a gente lê no Evangelho de Lucas, tem algumas particularidades. Ao contrário do que diz João, parece que em Lucas a vida pública de Jesus foi um ano só. É a subida a Jerusalém só. Então vai narrar uma única subida. O que Lucas foca muito no Evangelho é a questão da misericórdia de Deus. Nós podemos falar que o Evangelho de Lucas é o Evangelho do Pai misericordioso. Lucas, ele quer nos apresentar um Deus misericordioso, um Deus que olha, nós vamos ver daqui a pouco no Magnífica, um Deus que olha e cuida do seu filho Israel. É um Deus que quer resgatar Israel, é um Deus que quer cuidar desse seu filho. Porém, Lucas também vai nos mostrar a dimensão do Evangelho como uma dimensão... Tá bom, Ricardo? Vai mostrar para nós uma dimensão de um Deus que é para todas as nações. Não é um Deus para Israel, é um Deus para todas as nações. Nós vimos semana passada também falar o nascimento ou o anúncio, né, de João Batista. Eu falei para vocês que João Batista faz a transição do antigo para o novo, né? Então João Batista ele encerra o antigo, tanto é que os pais de João Batista, Isabel e Zacarias são idosos e os pais de Jesus são novos. Então ele encerra o profetismo, ele é o último profeta de Israel. Inclusive o texto faz questão de falar para nós que João Batista é filho de pais da tribo de Arão, da tribo de sacerdotes, justamente para mostrar que ele não é o Messias. Nós sabemos, pelo Antigo Testamento, que o Messias é da tribo de Davi. Se o Lucas mostra para nós o menino nascido da descendência da tribo de Levi, de Arão, esse menino não pode ser o Messias. Ele é aquele que vem abrir o caminho para o Messias, mas ele não é o Messias. Ele é de uma outra tribo. E uma coisa interessante também, quando o anjo anuncia a Zacarias, Zacarias fica mudo. O que representa isso para nós? O antigo se cala. Quem vai falar e quem vai agir agora é o novo. Maria, quando recebe o anúncio, ela fala e ela age. Qual que é a ação de Maria? É justamente ir visitar a sua parenta Isabel. Então ali já começa a ação do novo. Já começa essa questão. Também tem um pano de fundo nisso. E qual que é o pano de fundo nisso? A misericórdia. Ali Deus já começa, o Lucas já começa a nos mostrar a ação do Espírito como uma ação de misericórdia. Porque Maria, ao saber que a sua parenta idosa está grávida, o que ela pensa ao ir partindo ao encontro da sua parenta? Ela precisa de ajuda. Ela precisa de alguém. Porque ela é uma idosa grávida. Então ela deve estar precisando, ela tem necessidades devido à idade. Então ali Lucas já nos apresenta, olha que bonito esse pano de fundo desse evangelho e dessa perícope de Lucas. Já começa a nos mostrar de uma maneira, né, até superficial, porque a gente precisa fazer uma exegese dessa perícope para entender, né, isso não tá nítido aos nossos olhos, que Maria já parte dentro dessa questão da misericórdia, dessa questão de se colocar no lugar do outro, a questão da empatia, se colocar no lugar do outro. Então, é o antigo que se cala, e é o novo que agora tem a palavra. A palavra está com o novo, não mais no antigo. Aqui se encerrou o antigo, tudo que está do antigo se cumpre em Jesus. Inclusive, quando eu estou dando aula, que tem uma turma assim, né, com vocês não deu para fazer, porque foi hoje o nosso segundo encontro,
eu sempre vou programar o quê? Uma aula onde eu mostro a paixão, tanto do nascimento, a paixão e morte e ressurreição de Jesus, no Antigo Testamento. Eu consigo mostrar para vocês tudo isso que nós estamos vivendo na Semana Santa, no Antigo Testamento, sem citar nenhum versículo do Novo ou do Evangelho. O único que eu ainda uso do Novo é só a carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, que é aquele grande hino cristológico que nós estudamos também, quando vimos cartas paulinas, que na verdade não é de Paulo, na verdade é de Isaías. Então eu foco que eu estou usando um texto do Novo, mas ele é de Isaías. Então, eu costumo trabalhar isso para quê? Para mostrar que tudo que está no Antigo se cumpriu em Jesus. Então, estudar o Antigo Testamento é estudar a partir de Jesus. Nós estudamos o Antigo Testamento a partir de Jesus. Tudo se cumpriu. Então, às vezes, a gente, né? Eu mesmo coloco para vocês, gente, isso aqui é uma chave de leitura do Antigo, isso aqui é uma outra chave. Mas a grande chave de leitura para nós do Antigo Testamento é justamente Jesus. Para nós, tudo que está ali se cumpriu em Jesus. Óbvio que nós sabemos que para os nossos irmãos judeus não é isso. Para eles ainda esperam o Messias. Eles ainda estão esperando o Messias dentro de uma questão apocalíptica, tudo. Mas, para nós, o Messias Jesus Cristo já veio. Então, tudo que está lá que eles esperam, o judeu espera que vai ser cumprido, para nós já se cumpriu. Tanto é que eles também estão vivendo a sua Páscoa, né? O Pêssego. Inclusive, ontem era para ter mandado o link para vocês, acabei não mandando, que teve o Pêssego lá na sinagoga e foi filmado. E eu era para mandar para vocês, eu acabei não mandando, mas hoje tem o fechamento da Páscoa deles, né? E a Páscoa dele é a passagem da escravidão, num sentido bem diferente para nós. Então, nós temos que entender isso, que tudo que está no Antigo se cumpriu no Novo. Por que eu estou falando isso? Porque daqui a pouco nós vamos ver o Magnífica, e nós vamos ver que o Magnífica nada mais é do que um canto do Antigo Testamento. Tá? Então, agora, voltando, alguma dúvida, gente, sobre o encontro da semana passada? Tá tudo bem? Beleza, então. Qualquer coisa, vocês podem interromper e perguntar, tá, gente? Alguma dúvida? Semana passada, nós terminamos no capítulo 1, no versículo 38. Gente, no versículo 38, que eu queria chamar mais a atenção de vocês, Maria coloca aqui no versículo 38, ela disse, então Maria, eu sou a serva do Senhor. Essa serva, gente, em grego, essa palavra é duri. Duri em grego significa realmente escrava, serva. Então, e muitas vezes é usado como escrava, como serva, vocês vão ver as duas traduções. Então, duri em grego é escrava ou serva, tá? E eu queria chamar a atenção disso, por quê? Justamente porque daqui a pouco a gente vai ver uma outra tradução para essa palavra serva, essa palavra escrava. Então, nós vimos que o anjo vem à casa de Maria, visitar Maria, anuncia, e o texto já vai nos falar que Maria já tinha assinado o Ketuvá, né? O que é o Ketuvá, gente? Eu prometo que essa semana eu separo e ponho no texto, hoje eu ponho no grupo para você. É um tipo de uma certidão de casamento dos judeus. Mas naquele tempo, naquele contexto, eles faziam o seguinte, eles assinavam essa declaração, eles ficavam um ano, mais ou menos, se preparando para o casamento. Já estava assinado para ter a celebração, já estava aquele compromisso, vamos dizer assim, assinado, e eles ficavam aguardando um ano.
Então, tudo indica que Maria já tinha assinado esse compromisso com José, e José é da casa de Davi. O texto faz questão de nos falar que ele é da casa de Davi. Porque, gente, a paternalidade, a descendência paterna, nós vamos ver em Lucas, vai ter a genealogia de Jesus, ela vem do pai, mesmo sendo, no caso aqui, José, o pai adotivo, mas vai relatar, nós não temos a genealogia de Maria, nós temos a genealogia de José, tanto lá em Mateus como em Lucas. E nós vamos ver a diferença entre Mateus e Lucas, tá? A hora que chegar o momento, nós vamos ver por que a genealogia de Jesus é diferente em Mateus, que é diferente em Lucas. Nós vamos ver isso. Então, o anjo anuncia a Maria que ela vai conceber, e aí ela fala que como que ela vai conceber, se ela não conhece homens. Eu não sei se eu expliquei para vocês, dentro da cultura antiga, e principalmente da mitologia grega, não era incomum uma mulher conceber de Deus, né? Só que existia a relação carnal. Então, qual que é o diferencial aqui? Ela vai conceber sem essa relação carnal, por obra do Espírito Santo, tá? Então, dentro daquela tradição, você falar, concebeu, então existia dentro da mitologia, você já deve ter visto vários casos, né? Se não, vou citar o mais conhecido, né? Hércules, que a mãe concebeu de um Deus, né? Que foi Zeus. Mas aí Deus, pela mitologia, Deus vinha à Terra e ele tinha relações com a mulher. Aqui não. Aqui é pela obra do Espírito Santo. Aqui é pela nossa fé, pelos mistérios da nossa fé. Então vamos lá, continuando no versículo 39, nós temos Maria. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Parece que Isabel e Zacarias, por Zacarias ser sacerdote, ajudar no templo, Maria ela desce, né, da Galileia está ao norte, ela desce da Galileia e chega a essa cidade muito próxima de Jerusalém, tá? Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Nós vimos semana passada, já que essa questão do Espírito Santo, que o Espírito Santo era dado de acordo com a missão. Só vai ter a teologia do Espírito a todos lá no primeiro Pentecostes, tá? Com grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Aqui, gente, a questão do Senhor, ele já está dentro de uma questão soterológica. Aqui, nós colocaria assim, nós poderíamos traduzir da seguinte maneira: donde me vem que a mãe do meu Salvador? Estaria aqui perfeitamente no texto, porque esse texto ele está numa questão da salvação, numa questão soterológica. Já é a salvação habitando no meio do povo. É a salvação já reconhecida por Isabel. E como Isabel consegue ver e compreender essa salvação? A partir do Espírito Santo. Lucas vai trabalhar muito a questão do Espírito Santo e muito mais a ação transformadora do Espírito. A pessoa ela é transformada no Espírito. Então, Lucas, como eu falei para vocês, nós temos as duas obras. A obra lucana, tanto em Atos como no Evangelho. Então, em Atos, ele vai trabalhar muito mais forte essa questão do Espírito, essa questão transformadora do Espírito Santo. Tá? Pois quando tua saudação chegou ao meu ouvido, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquele que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Gente, aqui é a questão da bem-aventurança que foi foi falado da parte do Senhor. Aqui nós podemos entender tudo que foi falado, desde a aliança com Abraão. Lucas vai colocar
Jesus como cumpridor da aliança de Abraão. É Deus cumprindo a sua aliança com Israel. Lucas já vai trabalhar essa questão desde o começo do Evangelho. Em Lucas não tem o que se tem em Marcos, a questão do segredo. Lucas já nos apresenta o Salvador, antes do seu nascimento. Lucas já está nos apresentando aquele que vem na questão da salvação, o Soter, o Salvador. Por isso que a gente coloca tanto a palavra soterologia, né? Nós vivemos um caminho de soterologia, quer dizer, um caminho de Soter, um caminho de salvação. Então Lucas já vai nos apresentar logo Jesus como Salvador. Então vocês veem, Lucas já fez questão de falar que João não é o Salvador, tanto que a mãe, como o menino que está na barriga de Isabel, anuncia o Salvador. João já está anunciando o Salvador na barriga da mãe. Quer dizer, João já está mostrando o seu ministério. Para que ele vai vir ao mundo? Ou para que ele veio ao mundo? Justamente para anunciar e abrir caminho ao Salvador. Aí, gente, a gente tem o Cântico de Maria. Mas antes da gente falar propriamente do Cântico de Maria, eu vou pedir para vocês, para a gente abrir lá em 1 Samuel, no capítulo 2. Conseguiram achar aí? Não se fala página de Bíblia, mas é lá na página 391. Né? Falando aqui do contexto, Ana não conseguia engravidar, né? Ana é da tribo de Efraim, não conseguia engravidar, ele tinha duas mulheres, uma chamava Fenena e a outra chamava Ana. Ele gostava mais de Ana, só que Ana não conseguia dar um filho a ele. E nós sabemos que a mulher que não consegue dar um filho ao homem, pelas escrituras, o Antigo Testamento, pela lei de Israel, é considerada uma mulher que está longe da graça de Deus, está longe de Deus. E para eles o problema da infertilidade era sempre da mulher e nunca do homem. Então Ana vai ao templo, reza, pede a Deus e ela fica grávida. E ela faz uma oração. Uma oração, gente, que nós chamamos de cântico. Era Honório, 1 Samuel capítulo 2, versículo 1. 1 Samuel capítulo 2, versículo 1. Enquanto vocês estão se localizando, eu vou explicando. Não era comum, ou é comum, o Rodaiat. O que é isso em hebraico? O Rodaiat é os cânticos. É você louvar a Deus através dos cânticos. Não podemos, isso está muito presente no livro dos Salmos, né? O Salmo 136, muitos salmos, especialmente 136, são cânticos de louvor a Deus. Era muito comum. Nós sabemos que o povo judeu, o povo hebreu, era um povo que cantava muito, era um povo muito festivo, era um povo que louvava a Deus com instrumentos, né? Tanto que a gente pode ver isso também no Salmo 137. Então, o cântico de Ana, a oração de Ana, né? O Rodaiot, é um canto de louvor a Deus. Então vamos ver o que ela vai cantar para Deus. Podemos? Todo mundo localizou? Então Ana proferiu essa oração. O meu coração exulta em Deus. Só faltou aqui em Deus, meu Salvador, né, gente? Meu chifre se eleva ao Senhor. Aqui parece estranho, né? Falar meu chifre, né, gente? Mas não esqueça que chifre no Antigo Testamento, para eles, é sinal de poder. Não esqueça que o chofar, né? Aquele instrumento que eles tocam, né? O chofar, aquele instrumento que eles tocam era de chifre de
carneiro lá no famoso, os muros que vão cair, né? Então, na famosa muralha de Jericó, eles vão tocar o chofar, que é o chifre do carneiro. Então, o chifre representa poder. No altar do sacrifício, nas 4 pontas, tinha chifre, que representava o poder. A minha boca se escancara contra os meus inimigos, porque me alegro em tua salvação. Aqui, gente, uma coisa muito presente, se você e eu estamos fazendo um paralelismo com o cântico de Maria, vocês vão ver que o sentido é o mesmo. A minha boca se escancara contra os inimigos. Maria vai falar dos inimigos e vai falar de salvação. Não há santo como o Senhor, porque outro não há além de ti, e rocha alguma existe como nosso Deus. Aqui também é uma elevação a Deus, ela está louvando a Deus, elevando Deus. Então também nós vamos ver isso no cântico de Maria. Não multipliqueis palavras altivas, nem brote de vossos lábios a arrogância, pois o Senhor é um Deus cheio de saber, e por ele as ações são pesadas. Quem estudou comigo a parte dos livros sapienciais, viu que a sabedoria é divina, a sabedoria vem de Deus. O arco dos poderosos é quebrado, os debilitados se cingem de força. Os que viviam na fartura se empregam por comida. Os que tinham fome não precisam trabalhar. A mulher estéril dá à luz 7 vezes, e é a mãe de muitos filhos se exaure. Aqui também nós vamos ver Maria falando quando Deus, ele quebra os poderosos, ele é o Deus que vai quebrar os poderosos e vai estar sempre a favor daqueles que sofrem, dos pobres. Não esqueça que o nosso Deus é aquele que tem olhar preferencial pelos pobres, pelos aqueles que sofrem. Isso é o que perpassa todo o Antigo Testamento, e isso está muito forte no livro do Deuteronômio. Se você ler o livro do Deuteronômio, você vai ver a questão de Deus e a questão daqueles que sofrem. Por isso, o olhar preferencial aos pobres, às viúvas, aos estrangeiros. O Senhor que faz morrer e viver, faz descer ao Sheol e dele subir. O Fábio emudeceu. A Voltou. ressurreição, não está presente, é que tocou o telefone, não está presente a questão da ressurreição, não está presente a questão ainda da vida eterna. Aqui ainda está presente a questão da finitude. Nós vamos ser felizes nesse mundo e não temos um outro mundo, tá? E o Senhor quem empobrece e enriquece, quem humilha e quem exalta. Tudo depende da força de Deus e de quem é justo perante Deus. Levanta do pó o fraco e do montoro o gente, para os fazer assentar-se com os nobres. Eita, nós é hoje. E colocá-los num lugar de honra, porque ao Senhor pertence os fundamentos da terra, e sobre ele colocou o mundo. Ele guarda o pasto dos que lhe são fiéis, mas os ímpios desaparecem nas trevas, porque não é pela força que o homem triunfa. O Senhor, os seus inimigos são destruídos. Voltou? Nós vimos aqui a questão do... É que tem alguém tentando me ligar aqui e tá meio desesperado. Desculpa, viu, gente? Então, aqui a gente vê a questão do Cântico de Ana. Depois eu gostaria que vocês lessem com calma o Cântico de Ana com o Cântico de Maria. Fizesse essa analogia, esse paralelismo. Vamos lá. Agora vamos voltar lá para o Cântico de Maria, lá no versículo 46. Primeiro eu vou ler todinho, nós vamos ler com calma, pausadamente, e depois eu vou explicar
versículo por versículo, tá bom, gente? Tá bom assim? Pode ser assim? Tá, beleza então. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Vocês viram que o cântico começa muito parecido com o cântico de Ana, né? Porque olhou para a humilhação de sua serva. Sim, doravante as gerações todas me chamarão de bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo e a sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Agiu com a força do seu braço, dispersou os homens de coração orgulhoso. Depois, poderosos de seus tronos, e a humildes exaltou. Cumulhou de bens os famintos e despediu ricos de mão vazia. Socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia. Conforme prometera a nossos pais, em favor de Abrão e de sua descendência para sempre. Gente, então vamos lá. O primeiro, do versículo 46 ao versículo 48, minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus e meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Ali Maria se alegra por dar a vida ao Filho de Deus, por dar a vida ao Messias, por ser a escolhida de Deus. Maria tem essa consciência que ela é a escolhida de Deus. Então, ali é Maria se alegrando por ser a mãe do Salvador. Então, Lucas sempre vai colocar essa questão da mãe do Salvador, o Soter, mas sempre nessa dimensão. Primeira coisa que Lucas vai colocar, o Soter com a misericórdia. Só veio o Salvador ao mundo por misericórdia de Deus. O Salvador habita entre nós só por misericórdia de Deus. É a pura misericórdia de Deus que está habitando entre nós. Bonito isso, gente. Do 49 ao 50, vai estar lá assim. Pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo, e sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Então aqui ela está glorificando a Deus pelo seu poder, pela sua santidade e pela sua misericórdia. E quando ela coloca de geração em geração, ela está colocando Deus, ela está nos colocando Deus como aquele que age na história. Deus não é aquele que está fora da nossa história. Deus está na história, é um Deus que age na história de cada um de nós. Por isso a questão de geração em geração. Então ela está falando que o seu nome é santo, quer dizer, nós sabemos muito bem que o judeu não pronuncia o nome de santo, e nós sabemos que santo, né, em hebraico, kadosh, quer dizer aquele que é separado, aquele que é separado do quê? De todas as coisas más da vida, porque isso que Deus nos chama a também ser santo. Quando a igreja fala nós devemos ser santo, o que é? Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Mas em que sentido nós não somos desse mundo? Nós não devemos deixar-se seduzir pelas paixões desse mundo. O santo, o cristão, ele não deve se deixar seduzir ou se seduzir pelas paixões do mundo. As paixões né? Sempre lembrando vocês que as paixões são negativas, né? Apesar de muito contexto cultural aí, o pessoal quer dizer, colocar para nós a paixão como uma coisa bonita, uma coisa positiva, não. A paixão é uma coisa negativa, né? Como diz, né? A paixão cega o homem. Então, a paixão ela é negativa. Aí no 51, 53, Maria ela vai falar que ela espera que Deus transforme o mundo através do Messias. Então, agiu com a força de seu braço. Gente, o braço, a mão sempre está ligado ao que? A ação. Sempre está ligado a agir. Então é Deus que vai agir, né? Dispersou os homens de coração orgulhosos. Orgulhosos aqui nós podemos dar vários. Nós podemos colocar aqui
no lugar de orgulhosos, várias outras paixões, né? Nós podemos colocar aqui no lugar dos orgulhosos, os mesquinhos, os... Oh, meu Deus, mas é hoje, todo mundo ligando aqui. O que vocês quiserem aí, que dá para se encaixar aí no lugar dos orgulhosos, né? O Ricardo tá falando que na Bíblia dele tá os soberbos, tá vendo? Então já dá vários, já dá pra gente colocar vários substantivos aí para colocar no lugar de orgulhosos. Depois poderosos de seu tronos, e os humildes e a humildes exaltou. Então, Lucas vai colocar muito essa questão do pobre, dos humildes, eles que sofrem. Então, ela está mostrando que Lucas, no lugar desses, veio para... Jesus veio justamente para exaltar os humildes, para derrubar os poderosos. Depois poderosos de seu trono e a humildes exaltou, cumulou de bens os famintos e despediu o rico de mãos vazias. Vocês veem que aqui tem uma grande ligação com o evangelho com a passagem que nós acabamos de ler de Ana. Se vocês pegarem o Ana para fazer a exegese e o Magnífica para fazer a exegese, lembrando que Magnífica, gente, eu esqueci de falar, é um tema latino, né, uma palavra latina, Magnificis Domini, né, que é o início do texto, né, minha alma engrandece ao Senhor, Magnificis Domini. Então, o Magnífica está ligado, é um texto latino, está ligado às primeiras palavras do canto de Maria. E o 54, 55, socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometer a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Mais uma vez mostrando que é o Deus da misericórdia, que é o Deus que está cumprindo a sua promessa e é um Deus que age na história. A gente tem muito presente essa questão do Deus que age na história, gente, quando se fala Deus da descendência. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus que age na história, Deus que acompanha a história, Deus que caminha com o seu povo. Então, o nosso Deus é um Deus que ele não está apático à nossa história. Ele faz parte da nossa história. Ele é um Deus que caminha, como mostra lá no deserto, no livro do Êxodo, ele caminhando à frente do seu povo, ele continua caminhando todos os dias. Então, é um Deus, né? Inclusive, tem aquela pergunta, né? Que aqui para nós parece estranho, mas se a gente estiver em outro contexto, num contexto de vários deuses, num contexto politeísta, qual Deus que você adora? Né? Eu adoro o Deus que me libertou da escravidão do Egito e que continua me libertando todos os dias. Quando eu falo isso, eu estou falando de um Deus que está agindo, que um Deus que age na história. Ele agiu na história da libertação daquele povo, como ele age na história da nossa libertação todos os dias. Então, Lucas traz isso muito presente. Um Deus que age na história, um Deus libertador, um Deus misericordioso. É isso que Lucas tenta nos apresentar. Aqui, gente, tem uma coisa muito interessante, eu quero voltar no versículo 54. Socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia. Aqui, gente, o verbo servo não é mais o do li, que é o servo de servo, escrava, mas sim o verbo que está sendo usado no texto original é o poitos. O que quer dizer poitos? Poitos, ele poderia ser colocado aqui como filho. Socorreu Israel, seu filho. Quer dizer, Lucas está colocando aqui ainda, está trazendo aqui presente para nós uma questão do Antigo Testamento. E que vocês vão ver também no Evangelho de Mateus. Do Egito eu te chamei meu filho, do Egito eu trouxe meu filho. Então dá essa conotação do quê? Esse Deus libertador, esse Deus misericórdia, que agora ele está olhando pelos seus filhos. Lembrando Israel, e Lucas dá a ideia aqui de Israel, povo de Deus. A palavra Israel, povo de Deus, todas as nações. E não podemos ficar aqui com aquela questão de Estado.
ou aquele povo daquele lugar, e sim o povo, as nações, tá? Então, Lucas vai trazer muito essa questão do povo de Deus como nação. Tanto é que Lucas é o único que vai mandar 70 discípulos, representando os 70 povos que nós temos lá no Gênesis. Uma outra coisa importante, gente, que eu gostaria de falar com vocês, no cântico ali, então Maria disse. Esse Maria disse, esse verbo, gente, o disse aí, esse verbo disse, ele está no aurístico ativo indicativo. Aurístico ativo. Ele é um verbo de primeiro plano e a ênfase está naquilo que Maria disse. Então o autor dá uma ênfase naquilo que Maria disse. Então Maria é ativa nessa ação. Ao contrário do verbo aurístico que está lá em Atos dos Apóstolos, quando Jesus é levado aos céus, ali o aurístico está no passivo. Ali representa o quê? Uma ação de Deus. Aqui representa o quê? Maria ativa. Então essas palavras saem da boca de Maria. Maria ativa nessas palavras. Então é Maria falando, é Maria louvando. Ao mesmo que a gente viu no antigo, Ana louvando a Deus por uma ação, por uma graça, e qual foi aquela graça que Ana recebeu? Aquela graça que Ana recebeu foi a graça da fertilidade do filho. Aqui Maria está louvando a Deus de uma forma ativa, né, indicativa, falando de quem? Que ela é a mãe do Salvador. Então Maria aqui, Lucas nos apresenta como Maria tendo consciência que ela é a mãe do Salvador. Vocês veem que nós não devemos, gente, principalmente nós que estamos aí no começo da caminhada na questão da exegese, uma dica muito importante, nós não devemos fazer exegese misturando vários textos. Se você vai fazer exegese de Lucas, fica só em Lucas, porque senão você começa a contrapor. Por exemplo, essa informação aqui, eu poderia contrapor a uma outra informação. Por que que lá no Evangelho de Marcos, Maria vai buscar Jesus e acha até que Jesus surtou, né? Acha que Jesus não está bem das suas faculdades mentais e vai buscar ele na sua pregação. E aqui em Lucas, Lucas nos apresenta Maria como aquela pessoa que já tem consciência da missão do filho. Já tem consciência disso. Então, é muito interessante isso. Então, quando a gente vai fazer a exegese de um texto, nós temos que ter o contexto. Então, eu vou fazer a exegese de Marcos, eu tenho que ter o contexto porque Marcos está explicando e para que ele quis falar aquilo. Aqui nós temos que fazer a exegese de Lucas, entendendo o contexto de Lucas, que eu fiz questão de explicar para vocês semana passada, e por que Lucas já coloca Maria como aquela que reconhece a missão do filho. Então, é muito interessante isso. Outra coisa interessante, gente, aqui, minha alma, aqui parece que minha alma, sim, para nós dá sentido realmente de alma, de uma coisa, mas aqui, esse minha alma, na verdade, significa eu. O autor colocou, para colocar de uma forma poética, minha alma, mas eu agradeço o Senhor. Então, esse minha alma é eu. Ela está falando do seu ser, do mais fundo do seu ser, do seu eu. Então, na verdade, é a minha alma, o eu. Esse eu está, né, louvando, engrandecendo a Deus pela sua ação, por eu ser a mãe do Salvador. Gente, esse texto do Magnífico é um texto tão bonito e tão importante para nós, esse canto. Quem lê e reza as liturgias das horas, reza todos os dias esse cântico, né? Como daqui a pouco nós vamos ver o canto de Zacarias, e a gente vai ver que também ele é rezado todos os dias, como o cântico de Simeão. Então, Lucas vai nos trazer 3 cânticos, né? O que nós rezamos todos os dias na liturgia das horas, que é o Magnífica, que é o Benedictus e que é o canto de Simeão, que no devido momento eu vou explicar.
Gente, alguma dúvida sobre esse canto? E uma última informação para vocês sobre o Cântico de Maria. Ele é um cântico tão rezado na igreja, tão importante para nós, que nós temos até um livro de Martinho Lutero explicando esse canto de Magnífica, um livro muito bonito, que inclusive eu já li algumas vezes, inclusive serviu de material para minha tese sobre Maria. Alguma pergunta, gente? Quero só comentar, professor. Oi, pois não. Eu Não, gostaria rapidinho, só lembro o nome do livro depois. Oi? Magnífica, de Martinho Lutero. Eu tenho aqui até. Depois eu coloco no grupo, tá? Esse daqui? É esse mesmo. É esse mesmo. Você já leu? Gostou? Já li. Gostei, mas preciso reler. Ele chama Maria, Mãe de Deus, né? Isso. Eu li em 2017. Houve um simpósio aqui na Católica, daqui de Mariologia. Aí eu li em 2017, mas preciso reler, mas muito bom. Vou reler. Inclusive uma das perguntas que saiu na minha banca é como o Lutero chama Maria nesse livro, né? Chama de a Mãe de Deus, né? Reconhecendo Maria como a Mãe de Deus. Então a gente vê que até Lutero, né, fez Mariologia, ao contrário do que muitos evangélicos criticam. Esse canto, professor, é o mesmo da catena, né? Da Legião de Maria. Isso. Porque a Legião está dentro desse canto, né? A catena, em qual a gente reza todos os dias a respeito desse canto. Quem é essa que vem como aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol? Então, ele... daí ela diz, na verdade, esse texto, quem é essa que vem como aurora, tudo, tá lá no Cântico dos Cânticos, né? Mas realmente se canta o Magnífica, e esse texto que você está falando está lá no Cântico dos Cânticos. Quem é essa que vem como aurora, que a gente canta, né? A música tem até a música, né? Mas ele está no Cântico dos Cânticos. Eu vou até ver se eu acho aqui para vocês. E eu coloco aí para vocês depois o capítulo, tudo para vocês. Eu já assisti uma palestra sua, Fábio, sobre Maria, que vale a pena qualquer dia se repetir aqui no nosso grupo. Baseado também nesse livro, alguns anos atrás. Esse livro é maravilhoso. Eu também tenho, já li. E a sua palestra é muito boa. Vou falar para o Nilson dar uma anotada nisso aí, viu, Nilson? Dá uma anotada aí e aperta ele para ele fazer isso. Gente, eu tenho algumas palestras, acho que eu tenho 4 ou 5 palestras sobre Maria, né? Falando sobre Maria. E uma é realmente sobre esse livro. Inclusive, eu acho que eu dei essa palestra foi na Nossa Senhora Aparecida, justamente para o pessoal da Legião de Maria. Gente, então o que ela está citando do texto do Cântico dos Cânticos, quem é essa que desponta como a aurora, bela como a lua, figurante como o sol, terrível como esquadrão, com bandeira desfraldada, é tirada do Cântico dos Cânticos, do capítulo 6, no versículo 10. De 10, tá? Então tá lá no Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10. Então vocês veem que a gente consegue fazer Mariologia no Antigo Testamento. Foi bom você falar disso, porque a gente consegue fazer Mariologia no Antigo Testamento. Por exemplo, só abrindo um parênteses, não é nosso tema, tá, gente? Mas só abrindo um parênteses, nós conseguimos falar de Maria, a rainha, que é um título que a gente dá a Maria muito no catolicismo, e às vezes somos criticados por que rainha? E isso está baseado no livro, lá no livro de Samuel, no final do livro de Samuel, começo do livro dos reis, quando Salomão assume o poder, e a mãe dele vai pedir, e ele coloca a mãe no trono, do seu lado direito. Então ele senta a mãe do seu lado, colocando Maria como a rainha. Então daí que vem
a base teológica para a gente chamar Maria de rainha. Então, uma hora nós podemos, sim, fazer Mariologia no Antigo Testamento, e eu gosto muito disso, vocês já viram que eu sou apaixonado pelo Antigo Testamento, então eu vou procurar tudo no Antigo Testamento. Então, a gente faz, sim, Mariologia no Antigo Testamento. Ô, Fábio, por favor, repete o trecho do Cântico dos Cânticos, que... Capítulo 6, versículo 10. Obrigado. Imagina. Tá? Então, vamos lá, gente. Tá, alguma pergunta a mais? Alguma coisa a mais? Gostaram da explicação aí do Magnífica? Deu para ter uma noção aí do texto? É um texto muito bonito, eu gosto muito. A oração magnífica é a oração principal das equipes de Nossa Senhora. Exatamente. Que a gente sempre rezava no final. Eu fiz parte das equipes, a gente sempre rezava no final o Magnífico. É bem bacana, uma oração muito bonita mesmo. Mas vocês já tiveram uma exegese, igual nós tivemos hoje, explicando o cântico assim, Ricardo? Não, no tempo em que eu fiquei nas equipes, nós não fazíamos um estudo do Magnífica. Nós rezávamos, às vezes cantávamos, mas assim, não fizemos, pelo menos no tempo em que eu participei, né? Que a gente participou. Mas assim, eu já sabia, já tinha feito outras leituras sobre Magnífica, então eu sabia mais ou menos alguma coisa. É muito bonito, né? Deixa eu colocar uma informação. A minha esposa, ela utiliza, né, ela reza o Magnífica nos círculos de orações dela, da Maria Passa na Frente, e na nossa paróquia a gente tem a devoção a Santa Filomena, que também rezamos o Magnífica também. Então, e quem reza a Liturgia das Horas, reza o Magnífica todos os dias, né? Nas vésperas, né? De manhã nas laudes você reza o Benedictus, à tarde você reza, nas vésperas você reza o Magnífica, e na completa você reza o Cântico de Simeão. Então, são 3 textos tirados do Evangelho de Lucas. Tá? Então, vamos continuar. Quando Isabel completou o tempo para o parto, ela deu à luz um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram dizer que Deus a acumulara com a sua misericórdia, e com ela se alegraram. No 8º dia, foram circuncidar o menino. Queria lhe dar o nome de seu pai, Zacarias. Gente, é muito comum dentro do judaísmo, o filho receber o nome do pai ou de algum parente vivo. Eles não costumam colocar igual nós, às vezes a gente ao contrário, a gente geralmente quer fazer uma homenagem a quem já está morto. Um avô, ou um tio, alguém, a gente tem esse costume. Eles não. Eles é alguém que está vivo, porque eles creem que o nome está ligado à missão até hoje. Então, dos mortos, já terminou a missão, não se pode dar o nome de morto. Então, eles têm essa questão até hoje. Uma coisa que define, vocês conseguem identificar muito fácil se uma pessoa leva o nome do pai, é quando ela tem o bar na frente, né? Quando eu falo Bartimeu, eu estou falando que ele é filho de Timeu. Quando eu falo Barrabás, eu estou falando que ele é filho de Abás, tá? Ou bem também pode ser, entendeu? Se uma pessoa chama, por exemplo, eu tive uma professora na pós em cultura judaica, que ela chama Cecília Ben Davi. Então, nós sabemos que o nome do pai dela é Davi. Tá? Então, vocês podem ver tanto o Bar como o Ben. O Ben com N, tá, gente? Tá? Então, as duas formas vai nos falar de filho. Por exemplo, quando nós falamos Barrabás, nós estamos falando que ele é filho do pai. Aí tem toda uma questão teológica que nós vamos estudar. Tá? Então, aí o que eles vão achar? Eles vão achar que o filho, por ser João, por ser de uma família de sacerdotes, e era comum receber o nome do pai. Então, aqui seria Bar, né? Se João recebesse o nome de Zacarias, ele chamaria Bar Zacarias, né? Que seria um nome muito feio. Mas a mãe, tomando a palavra, disse: não, ele se chamará João. Replicaram: em tua parentela não há ninguém que tenha esse nome.
Tá vendo aqui? É por isso dessa explicação que eu dei para vocês. Era comum receber o nome de parente ou do pai, mas por alguém que tivesse vivo. Oi. Mas eu falo, com Jesus não houve essa polêmica, né? Não, por causa do... Jesus tem toda uma explicação teológica. José, o nome do pai adotivo de Jesus, não é à toa que é José, né? José é o personagem mais justo do Antigo Testamento. E Jesus, justamente, o nome de Jesus é Deus salva. Então, a missão de Jesus é própria dele, né? Yeshua é Deus salva. O único personagem que nós temos no Antigo Testamento com o mesmo nome de Jesus, né? O personagem forte, que nós temos o autor do livro do Eclesiástico, também chamava Jesus. Jesus ben Sirac, ó, né? Jesus, filho de Sirac. Nós temos Josué, né? Que é o mesmo nome, né? Que é Deus salva, que é o Yeshua. Então, com Jesus não teve isso, justamente teologicamente, por causa disso, entendeu, Ricardo? Porque a missão de Jesus era a missão plena, a missão dele. Apesar que Jesus não era o nome incomum no antigo Israel, hein, gente? Nós vamos ter outras pessoas que se apresentaram. A gente vê isso em história hebraica, né? História de Flávio Josefo. Flávio Josefo é um autor judeu que vale a pena ler. E ele vai narrar a parte histórica de Israel. Então, ele vai narrar essa parte histórica e ele vai nos apresentar vários Jesuses. Do personagem com o nome de Jesus, inclusive se apresentando como Salvador. Tá bom? Respondido? Mais alguma dúvida? Replicaram: em tua parentela não há ninguém que tenha esse nome. Por meio de sinais, perguntaram ao pai como queria que se chamasse. Pedindo uma talbinha, escreveu: seu nome é João. E todos ficaram admirados. E a boca imediatamente se lhe abriu, a língua desatou e falava, bendizendo a Deus. Aqui, gente, é o novo, é o antigo reconhecendo já a ação do novo e bendizendo ao novo. O temor apoderou-se então de todos os seus vizinhos e por toda a região montanhosa da Judéia comentava esse fato. E todos os que ouviam gravavam essas coisas no coração, dizendo: quem virá a ser esse menino? É de fato a mão do Senhor que está com ele? Gente, aqui tem o canto de Benedictus, mas eu vou pedir um favor para vocês. Eu vou deixar esse cântico para a semana que vem. Sabe por quê? Além da gente requerer... vai requerer um bom tempo para a gente falar dele. E a gente já falou do cântico de Maria hoje. Senão vai embananar toda a cabecinha de vocês aí com os dois cânticos. Então eu vou pedir para vocês para a gente poder falar desse cântico semana que vem, beleza? Que a gente já começa com ele. Aí eu vou pedir para vocês, para a gente dar um pulinho lá pro versículo 80. Pode ser assim, gente? Semana que vem a gente conversa do Benedictus. Eu já abro o nosso encontro com ele semana que vem. Então, continuando lá no versículo, já que ninguém se opôs, continuando no versículo 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e habitava nos desertos até o dia que se manifestou a Israel. Aqui está falando de João Batista, óbvio. E tem uma coisa que eu queria conversar com vocês sobre João Batista, gente. A gente vê em Marcos que João Batista vivia, vocês viram lá logo no primeiro capítulo de Marcos, que João Batista andava vestido de pele de carneiro, né? Com um cinto de couro cinzado, e viviam e comia gafanhotos e mel silvestre. Essa questão do mel, aí o gafanhoto até tem cultura que a gente sabe que come gafanhotos, tem povos que comem, diz que é uma comida muito sadia. Agora a questão do mel aí, gente, eu tenho estudado muito essa questão do mel em Israel. A gente sempre escuta o mel, e eu tenho pesquisado muito porque é o seguinte: nós não podemos esquecer que Israel é uma região de estepes. O que é a região de estepe? É uma região semiárida. Se ela é uma região semiárida, ela é uma região de poucas
árvores. Se ela é uma região de poucas árvores, imagine de flores. E nós sabemos que o mel da abelha vai dar onde tem árvore, onde tem flor. Se ali não tem, como é que se alimentavam de tantas... Como é que se alimentavam de mel? E nas minhas pesquisas aí, o que eu tenho encontrado dentro dos registros do próprio povo judeu, dentro do que os rabinos colocam, dentro do que os estudiosos colocam, inclusive não tenho visto isso muito no nosso mundo católico. Parece que na nossa exegese católica, parece que essa questão do mel é mel de abelha e está resolvido. Mas existe uma corrente muito forte no mundo judaico que vai colocar esse mel como mel de tâmara. Aquela região era uma região que tinha muito pés de tâmaras, muitas tameiras. Então se coloca esse mel que eles faziam mel do fruto, ou às vezes o próprio fruto, como ele era muito... Aqui, o menino crescia e fortalecia em espírito. Esse espírito, gente, aqui o texto original é vida, fortalecia em vida, tá? Né? E habitava nos desertos, até o dia que se manifestava. Gente, tem uma outra questão aqui que alguns autores vão colocar João como essênio. Lembra semana passada, quando eu falei os povos? Eu expliquei para vocês de onde vinham os fariseus, os saduceus e os essênios. Por que eu fiz questão de explicar os essênios? Justamente porque os essênios... Lembram que os essênios eram os levitas que brigaram quando o templo deixou, o sumo sacerdote deixou de ser alguém do meio dos levitas e passou a ser uma questão política. Eles se retiram, alguns se retiram para o Mar Morto e formam uma comunidade, a comunidade dos essênios. Então, alguns autores vão colocar João Batista como um essênio, alguém que se formou com os essênios, tá? O texto não fala, o texto não dá para nós essa dimensão, então são estudos, tá, gente? Mas vamos continuar. Naqueles dias apareceu um edito de César Augusto ordenando um recenseamento de todo o mundo habitado. Esse recenseamento foi o primeiro enquanto Quirino era governador da Síria. E todos iam se alistar, cada um na sua própria cidade. Também José subiu na cidade de Nazaré, na Galileia, para a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa e da família de Davi, para se inscrever com Maria, desposada com ele, que está grávida, enquanto lá estavam completados seus dias para o parto. E ela deu à luz seu filho primogênito, envolveu com faixas e reclinou numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala. Gente, primeira coisa, vamos conversar um pouco sobre esse edito. Aqui fala de um edito de Quirino, que era governador, né, daquela região, governador da Síria. Primeiro, gente, historicamente, esse edito de Quirino, ele não foi desse período. Provavelmente ele é do ano 6º, do primeiro século. Então, do ano 6 depois de Cristo. E tem uma outra coisa aqui, gente, que a gente precisa conversar. O censo romano, ele não era um censo de pessoas. Os romanos não faziam censo de pessoas. Os romanos faziam censo de propriedades, porque eles cobravam impostos sobre propriedade. Inclusive, essa era a grande revolta do mundo judeu contra os romanos, porque eles cobravam impostos sobre a propriedade. E para o judeu, a propriedade é de Deus. Como é que eu vou pagar imposto sobre aquilo que é de Deus? Então, aqui nós temos essa questão. Então, não tinha lógica, dentro do edito de Quirino, José ir para Belém, a sua terra. Por quê? Porque não era um censo de pessoas, e sim um censo de
de propriedades. Provavelmente, quem fazia um censo de pessoas era Herodes. Herodes fazia censo de pessoas, porque o imposto Herodes enquanto rei, né, e temos que deixar bem claro que era um rei que submisso a Roma, né? Roma permitia a Herodes ser um rei, porque Herodes pagava, e muito bem, para ser rei. Então, quem fazia um censo de pessoas de sua localidade, e tinha muito forte essa questão das tribos, era Herodes. Então, Herodes, no censo de Herodes, se justifica essa subida a Belém, por parte de José. Só que o último censo de Herodes, ele aconteceu entre o ano 6 e o ano 7 a.C. Tá? Então, provavelmente, Jesus nasceu entre o ano 4 e o ano 7 antes dele. É interessante, né, a gente falar isso. Mas é entre o ano 4 e o ano 7 antes dele. Existe aqui um erro de data, né, do calendário gregoriano, que uma hora a gente pode até estudar isso. Mas, então, provavelmente, esse censo de pessoas foi entre o ano 6 e o ano 7. Tá? Então, vamos ficar entre o ano 4 e o ano 7, mais ou menos, que teve esse censo. Por quê? Porque para Herodes, todo cidadão de 12 a 65 anos pagava imposto. Não esqueça que a pessoa se tornava adulta muito cedo. Então, a pessoa com 12 anos já era considerada adulta. Então, essa pessoa pagava impostos dos 12 aos 65. Então, era um censo de pessoas. E para os romanos, o censo era sobre propriedade. Se pagava impostos sobre aquilo que você produzia na sua propriedade. É o que nós temos hoje, né, gente? A gente paga o IPTU. O que é o IPTU? É o imposto que nós pagamos sobre propriedade. Isso vem já da cultura romana. Por quê? Se a gente pegar a base, o cerne do nosso poder jurídico, das nossas leis, do nosso ordenamento jurídico, nós vamos ver que a base é o direito romano. Quem estudou direito aqui, hoje não existe mais essa matéria nas faculdades de direito. Mas quando eu estudei direito, tinha na faculdade de direito, nós tínhamos uma matéria chamada direito romano. Ali a gente aprendia a base do direito. Eu acho que na USP ainda tem. Ainda tem USP, direito romano? Eu acho que a USP ainda tem direito romano. É? Quando eu fiz, não tinha. Eu não estudei direito romano assim como matéria, mas assim só algumas ideias dentro de outras matérias. Mas eu acho que na USP eu acho que ainda tem. Eu estudei como matéria, Ricardo, e aí era onde a gente estudava o latim. Os termos em latim usados até hoje, né? Que se usa nas decisões jurídicas, né? Então, se estudava ali os termos, se aprendia latim dentro do direito romano. Então, a base do direito até hoje é o direito romano, né? Daí que vem a questão do poetor, do poetório, tudo. Tá tudo ligado ao direito romano. Então, provavelmente esse censo que Lucas escreveu aqui sobre o seno de Quirino, na verdade, Lucas está falando está nos falando desse censo, mas o censo de Herodes. Então, nós vimos, né? Oi? Alguma pergunta? Isso. Eu tenho uma pergunta. Pois não. Para mim, Fábio, não ficou muito claro. Então, o que José ele subiu na época do censo, que foi feito de propriedades, ou ele só subiu na época do censo de Herodes? No censo de Herodes. Assim. Provavelmente, apesar do texto colocar aqui que é de Quirino, mas aqui como Lucas, porque o que nós vimos semana passada, me desculpe, eu não me lembro se você estava semana passada. Não estava. Então eu vou te explicar. O que nós vimos semana passada foi o seguinte. Lucas, ele é um pagão, um grego, que ele não conhece a região da Judéia. Ele não conhece, tanto é que daqui a pouco nós vamos ver lá no capítulo 4,
no versículo 4, que ele comete um equívoco geográfico. Então, ele não conhece a fundo o mundo judeu, e ele não conhece a questão geográfica. Então, daí a gente entende esse equívoco dele, que ele colocar o censo de Quirino. Mas, na verdade, ele é o censo de Herodes, porque o censo de Quirino, sim, é de propriedade. O de Herodes era de pessoas. Aí justifica José e até Belém, que era a base, Belém era a base do quê? Da tribo de Davi. Não esqueçam que Davi nasceu em Belém. Então, aqui vai explicar para nós o texto teologicamente que José sai da Galileia para ir ao encontro dos seus parentes para compor esse censo de pessoas. Entendeu agora? Entendi muito bem, obrigada. Entendi. É, porque para nós é consenso, gente. É consenso já. Isso vocês vão encontrar em vários livros que Jesus não nasceu no ano zero. Isso é consenso. Tá? Isso é consenso que Jesus não nasceu no ano zero, inclusive vários teólogos. Tem uns que vão colocar até a data que Jesus nasceu. Aí eu já acho demais. Mas vocês vão achar aí a data que Jesus nasceu. Eu acho que achar a data que Jesus morreu é mais fácil. Porque existe uma questão aí que dá para a gente estudar, por causa da... A gente vai se basear na Páscoa judaica. Então dá para a gente mais ou menos que, como ele morreu na sexta-feira antes da Páscoa judaica, dá para a gente definir. Agora, o dia que ele nasceu, eu já tive professores que afirmaram que Jesus nasceu dia 16 de abril. Aí eu acho demais, entendeu, gente? É difícil você afirmar isso. Até porque é o que eu falei hoje. Nós falamos da ressurreição, né? O evangelho é escrito da ressurreição para o nascimento, e não do nascimento para a ressurreição. Então eu acho demais você afirmar a data que ele nasceu. E outros vão afirmar que Jesus nasceu em outubro, setembro, então realmente nós não sabemos. Mas vamos lá continuar. Então, Fabio, oi. Então, desculpa a pergunta aí, mas Imagina. Existem alguns professores, alguns pesquisadores, alguns autores, como Rodrigo Alvarez, que dizem que Jesus permaneceu dentro da comunidade de essênios com João. Eu ia chegar nisso. Por esse motivo que os discípulos de João dizem que Jesus usurpou do cargo de Salvador, porque esse cargo pertencia a João. Onde eu posso acreditar nisso tudo? Não, eu não conheço nenhum relato que fala que Jesus pegou de João o Salvador. Flávio José, em determinado momento, coloca até João como um personagem mais importante no mundo judaico do que o próprio Jesus. Flávio José, ele vai citar mais João Batista, ou Batista, né, do que Jesus. Isso é fato. Mas colocar que João era realmente o Salvador e que foi Jesus que usurpou, nunca ouvi falar isso, né? Agora, essa questão dos essênios tem muito forte que Jesus, ele foi ao encontro de João, ele se tornou um discípulo de João, e ele viveu no mundo essênio, só que ele foi se destacando. Só que tem um detalhe, Honora, aí que a gente tem, tudo é pesquisa, tudo é você refletir, tudo é você fazer teologia. Existe uma coisa muito importante que nós temos que refletir. João Batista, ele ficava no deserto batizando aqueles que iam ao encontro dele. A vida pública de Jesus, o ministério de Jesus é diferente. Jesus que vai ao encontro do povo. É Jesus que busca o povo. E João Batista, ele era procurado pelo povo. Aí já muda, nós já temos uma diferença muito grande aí no sentido de ministério, na concepção de ministério. Tem alguns discípulos que vai nos falar que eram discípulos de João Batista. Né? Tem discípulo, Pedro, André, eram discípulos de João Batista. Então, tem tudo essa questão aí. Esse livro aqui, Noró, esse livro aqui, Jesus, uma biografia, tá dando para ver, gente? Depois eu ponho foto. Esse livro vai tratar dessa questão. Entendeu? É de um padre espanhol. Ele é doutor em ciências bíblicas, a tese dele.
Batista, entendeu? Só que é o que eu sempre falo, gente, a gente faz teologia em cima do texto bíblico. O texto bíblico não nos relata suposições. Então nós temos que ver bastante essa questão também, né? Entendeu? Mas isso que você está falando eu já ouvi, sim, Ana. Respondida, Nora? Opa, com certeza. Então tá bom. Então vamos... teve uma pergunta que eu não consegui ler, gente. Repete a pergunta, por favor, sobre Zacarias. Alguém mandou uma pergunta que eu não consegui ler. Oi, sou eu. Oi, Guilmar. Tudo bem? Tudo. Não, eu estava relendo aqui atrás e aí está escrito que falaram com Zacarias através de gestos. Ele ficou surdo, mudo ou só mudo? Ele ficou só... O texto fala só em mudo, né? Talvez falar em gesto, porque todo mudo... na verdade, nem todo mudo ele é surdo, né? Mas todo surdo é mudo. Então, na verdade, falou em gesto, mas o texto nos fala só em mudo. Talvez aqui tenha aquela questão hiperbólica, né? Aumentar o texto e falar, mas na verdade, ou eles tinham dúvidas se Zacarias, como não estava falando, se ele também estava ouvindo, né? Pode ser isso também, porque foi em determinado momento, ele não falava, então não se tinha certeza se ele estava ouvindo, né? Pode ser isso que o autor está querendo relatar aqui para nós, né? Mais alguma dúvida, gente? Então, gente, nós sabemos que estão me ouvindo? Nós sabemos que Jesus, então, José subiu, né, a Belém, já é um texto, né, que nós sabemos, profético, que o filho o Messias, né, filho de José, da descendência de Davi, tinha que nascer em Belém. Muitos autores também vai colocar isso para nós como uma questão teológica, não necessariamente que Jesus nasceu em Belém. Vocês vão ver em textos aí que Jesus nasceu na Galileia, que nada de Belém. Belém é realmente para se cumprir a profecia, entendeu? Então, que esse texto, essa narração para nós, eles vão colocar como uma narração teológica, e que a palavra Belém, eu não sei se vocês sabem o que significa Belém, B, né, sempre B, ou Bet, em hebraico quer dizer casa, né, Belém quer dizer a casa do pão, Jesus o pão, e aí nós temos uma outra palavra muito interessante para nós aqui no texto, que é a palavra manjedoura, né, manjedoura que depois vai vir mangiare em italiano, né, então é o pão que nós vamos comer, né, então é o pão da vida. Então aqui já tem um pré-anúncio do quê? Olha que profundo, da Eucaristia. Se a gente for lá em Isaías, no texto de Isaías 1:3, nós vamos ver lá a questão do... Deixa eu pegar aqui o texto, Isaías 1:3, vai falar para nós essa questão da manjedoura, né? O boi conhece o seu dono e o jumento a manjedoura do seu senhor. Quer dizer, manjedoura é lugar do alimento, é lugar daquele que se alimenta. Então, é lugar do alimento. Então, coloca aqui a questão de Jesus na manjedoura, justamente já prefigurando para nós a questão da Eucaristia. Vocês já tinham ouvido falar disso, gente? Que interessante. Até o lugar que Jesus nasceu já vai nos dar um pré-anúncio da Eucaristia. Já tinham ouvido, gente? Não, eu... Não, Fábio, nunca tinha ouvido. Interessante, né? Para mim é surpresa. Então, se a gente for lá no Isaías 1:3, nós vamos ver que manjedoura era o lugar que se colocava o alimento. Então, aqui Jesus já é um pré-anúncio, ele nascendo na casa do pão, Belém, a casa do pão, como lugar para nós da Eucaristia. Gente, alguma dúvida?
Ô, Fábio, eu não entendi. Oi. Qual é o capítulo de Isaías? 1, versículo 3. 1:3. Isaías 1:3, lá no primeiro Isaías. Aí, gente, tem algumas coisas que dá para a gente dialogar sobre esse texto, né? Por que no estábulo? Por que Maria no estábulo, já que ali era a família de José? Por que não foi acolhido pela família? Tem outras explicações no mundo judaico, né? Nós sabemos que pelo mundo judaico, a mulher que concebia, ela ficava impura e o ambiente ficava impuro. Então, nós podemos até levar em consideração que pode até ser um texto aqui, um período perto de Páscoa, alguma coisa, não queria deixar alguma festa judaica, que eles não queriam deixar a casa impura. Então, existem várias leituras que nós podemos fazer desse texto, dessa questão de nascer no estábulo, ou a questão de mostrar realmente, né? Porque a gente tem a questão dos magos, né? Que vão procurar Jesus, né? No Palácio de Herodes, né? E aí, óbvio que os magos, se nasce um rei, eles vão procurar na onde? No palácio. Então, aqui é para nos mostrar esse texto também, que a lógica de Deus não é a nossa lógica humana. Então, aqui Deus já está se fazendo servo, já está se fazendo humilde, desde a sua concepção. Jesus sempre se fez, né? Jesus sempre se fez humilde, se fez servo. E aqui, desde a concepção de Jesus, ele está se fazendo humilde, ele está se fazendo servo. Ele está nos mostrando que ele veio realmente para servir e não para ser servido. Tá bom, gente? 11h30, 11h31, mais alguma dúvida? Senão nós vamos parar por aqui. Semana que vem, olha, nós não caminhamos, nós não chegamos no... Chegamos agora no segundo capítulo, hein, gente? Estamos devagar, hein? Acho que eu estou falando demais. Não, está sendo muito bom, está sendo muito esclarecedor. Eu quero focar nessas coisas, como eu falei para vocês, que não tem Marcos, porque o do Marcos, vocês estudaram com o Márcio, e eu tenho certeza que estudaram muito bem. O Márcio se aprofundou. Então, eu quero mostrar para vocês o que não tem em Marcos, né? Que é a base. Mas tudo bem. Então, gente, agradeço muito. Uma feliz Páscoa para vocês. Que a ressurreição do Cristo nos traga, né? A cura para essa doença tão terrível. Nós já temos 326 mil mortos. Gente, eu faço uma analogia assim, já é uma cidade de porte médio que sumiu. Quantas pessoas? Não tem, hoje a gente não tem uma pessoa que não conheça alguém que faleceu de Covid. Não tem. Outro dia eu vi uma barbaridade, uma pessoa falando que não conhece ninguém, que essa doença não existe. Falei, como é? Essa pessoa deve viver em outro país, não é possível. Mas, cada um. Então vamos rezar uma Ave Maria, agradecer por esse encontro. E semana que vem nós estamos aí de novo, né, Nilson? Eu vou colocar a foto para vocês dos... Com certeza. Do que eu prometi, já vou colocar agora. Oi? Os livros, Fábio, não esquece de colocar as fotos dos livros para a gente, por favor. Tá bom, já vou colocar. Tá bom? Legal. Tá, um abraço. Vamos rezar uma Ave Maria todos juntos. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Dulce dos pobres, abençoai-nos, ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, boa semana, fica com Deus. Obrigada. Feliz Páscoa a todos. Obrigado. Feliz Páscoa a todos. Feliz Páscoa a todos. Obrigada, gente. Feliz Páscoa. Tchau. Feliz Páscoa para todo mundo aí. Tudo bom. Até semana que vem. Até semana, pessoal. Até. Tchau. Até. Semana abençoada para todos.
Tchau, Patrícia. Guarda um pedaço de bolo para nós. Tchau, guardarei sim. Obrigada pelo carinho. Obrigada. Tchau, tchau. Feliz Páscoa.